Meus irmãos, glória a Deus. Deus abençoe. Abra as vossas Bíblias Sagradas. Glória a Deus. Capítulo 5 de segunda carta. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Os irmãos creem que nós estamos caminhando por fim de todas as coisas, ou seja, a história da igreja, nós estamos caminhando para a igreja que logo mais a igreja vai voltar para a sua casa. Nós estamos no momento oportuno para buscar a Deus. Nós precisamos entender isso, que quanto mais se aproxima o dia, mais nós temos que estar buscando a Deus. Temos que ter tempo para buscar a Deus. Precisamos estar nos pés de Jesus. Eu li esse texto, capítulo 5, até o versículo 10, segunda carta. E hoje à tarde o Espírito Santo me deu uma palavra e eu quero transmitir para a igreja. E eu senti hoje assim, irmãos, na minha alma, uma coisa muito gostosa. Eu não quero olhar para as coisas ruins. Eu não quero olhar para aquilo que não me edifica. Até porque dentro desse texto a gente começa a compreender que a vida é tão curta. A vida é passageira. E não só passageira, mas a vida é cheia de surpresa, de dores. E nós temos que aproveitar. Amém? Nós temos que aproveitar a vida, porque ela passa rápido. E esses dias nós tivemos aqui na igreja a partida da nossa amada, da irmã Lili. E naquele momento eu tive aqui fiquei observando, estava bem aqui observando muita coisa. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir no velório do que onde há banquete. Porque a gente fica ali, sabe, observando, aprendendo. E nós precisamos aprender mesmo nesses momentos. E tinha pessoas nesse velório, filhas, filhos, amigos, netas. E eu acredito que tinha pessoas ali que daria tudo para tê-la de volta, para dizer uma palavra, ou para manifestar algo que não conseguiu manifestar em vida. Porque assim, a vida é curta demais. A vida passa. A Bíblia vai falar que é um sopro, é como um vapor. O salmista no Salmo 39, o versículo 4 e o versículo 5, o salmista ele está com uma dor na sua alma, ele está atribulado, ele quer uma resposta sobre essa vida curta, os seus dias. E nós precisamos atentar para isso, porque é muito bom viver, sim ou não, gente? Sim ou não? É muito bom viver, mesmo que essa vida seja curta, mas é bom viver, é bom levantar, é bom se relacionar, é bom se divertir.
sair com os irmãos, sair com a família, ter os momentos bons da vida. Isso é muito bom. A vida é boa. A vida também tem as suas experiências, tem os seus momentos que nós podemos tirar muitas coisas boas, momentos maravilhosos. Sim ou não? Momentos que eu e você desfrutamos de coisas boas. E Deus nos chama a atenção hoje aqui, porque talvez eu e você deixamos passar isso, porque o corre-corre da vida, os muitos trabalhos, atividade que temos, às vezes desprezamos coisas tão boas. E hoje eu estava ali conversando com Deus a respeito dessas coisas. Mas a essência dessa vida, ela foi roubada. A essência dessa vida foi perdida lá no jardim. Nosso amigo Adão e Eva, botou tudo a perder. E foi roubado essa essência da vida perfeita, da essência dessa vida maravilhosa. E com isso trouxe algumas situações desagradáveis nas nossas vidas, o sofrimento. E uma delas é justamente que nós vamos citar um pouco aqui, a morte. E a morte, ela é o nosso inimigo. Eu nunca vi ninguém dizer assim: rapaz, eu sou amigo da morte. Eu nunca vi dizer que alguém dissesse assim: rapaz, eu tenho uma amiga muito legal, e é a morte. Até porque a Bíblia vai dizer isso, que nós temos medo da morte. Ora, a vida é curta, passou, e trouxe durante essa vida curta sofrimentos, doenças, fadigas e enfados, e até a morte. Mas a pergunta aqui é justamente essa que eu faço. E aí, a morte chegou, acabou tudo? A morte colocou um ponto final na história, na minha e na sua história, ou não? A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, vai pegando aqui, fica comigo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E outra versão, né? Nessa aqui, se a nossa esperança em Cristo, essa aqui ainda é melhor, se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vocês já imaginaram isso? Dá uma olhadinha aqui para mim. Se a gente esperasse somente nessa vida, se limitasse só apenas aqui, irmão, não tinha nem sentido de ser crente. A vida não tinha sentido nenhum. Sim ou não? Ser crente nos traz responsabilidade, abre mão de algumas coisas. Então não tinha tanto sentido assim. Morreu, se acabou tudo. Mas Paulo, ele tinha esse conhecimento dentro desse texto aqui, porque não se acaba. Você pode dizer amém? A morte, ela faz uma transferência, ela nos rebola para a vida eterna, ela nos lança para a vida eterna. E que alegria, né, irmãos?
saber disso. É muita alegria a gente saber que nessa vida que é boa para se viver, a vida não é ruim. Não, pastor, eu estou querendo sair desse mundo. Não, a vida é boa de se viver. Namorar, formar família, os finais de semana os irmãos se reúnem aí comendo churrasco, com Coca-Cola, é bom demais. Ter os prazeres, mas a vida eterna, irmãos, eu quero trabalhar hoje com você nisso. É porque muitos de nós não pensam nisso mais. A gente investe tudo que a gente tem nessa vida. Se gastamos nessa vida, tiramos o olhar do vertical para colocar no horizontal. E o nosso coração está tão envolvido com essa vida, que a gente já não se alimenta com a vida eterna. A eternidade já não faz mais parte do nosso dia. E eu vou dizer para vocês que nós podemos já desfrutar da eternidade aqui. Nós já podemos desfrutar disso. Jesus, ele trouxe isso, essa existência para Nicodemos. E o texto que todo mundo conhece, até os primeiros passos que damos já tem esse texto, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna eu quero trabalhar com toda a igreja hoje, porque o plano de Deus sobre nós era a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. A eternidade faz parte do projeto, do plano de Deus para nós. A vida terrena, a vida aqui na terra, irmão, é apenas um lugar de preparação. Você pode dizer comigo? Diga assim: essa vida é uma preparação para a eternidade. A morte não anula a eternidade. E nós podemos, eu gosto de um texto, irmãos, esse texto está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11. Eu acredito que é esse texto mesmo. Olha o que é que o texto diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano. Olha aí, Deus colocou a eternidade no nosso ser, no nosso coração. Por isso que o Espírito Santo, que habita em nós, que está aí unido ao seu Espírito, ele deseja isso. Por isso que o nosso espírito, irmão, deseja a eternidade, porque Deus colocou essa eternidade em nós. A eternidade está dentro de você. Por isso que o seu espírito almeja, deseja isso. E nós temos que trabalhar isso, estimular isso no nosso espírito, no nosso dia a dia. Porque senão nós vamos ficar, irmãos, secos para com Deus, sedentários. Vamos se encher das novidades dessa vida, mas nós vamos ficar vazios para com Deus. E nós precisamos atentar para isso. Diga comigo assim: a morte não é o fim, ela é a transição para a eternidade. E esse assunto aqui, irmãos, não é muito desejado por nós. Nós, irmãos, temos dificuldade de trabalhar esse assunto,
de falar sobre a morte, até mesmo de pensar na morte. Nós temos dificuldade de falar desse assunto e até de pensar. A gente não quer estar pensando nisso. Isso é meio estranho. É estranho a gente se levantar, a não ser que uma alma depressiva, uma alma cheia de depressão, de angústia, pode até ser que se levante pensando na morte. Mas é estranho alguém que está alegre, contente, feliz da vida, se levantar e dizer que está pensando e está alegre porque se levantou pensando na morte. É estranho ou não é? É estranho. Mas esse assunto, ele é muito necessário para mim e você entender a eternidade. Hebreus capítulo 2, versículo 14, para a gente compreender, e o versículo 15, está no 15, mas o 14 nos leva à compreensão. Ele vai dizer: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí o 15, e livrasse de todos os que pelo pavor, tem uma versão que diz medo, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem aqui não tem medo da morte, levanta a mão. Quem tem coragem de fazer isso aqui? A gente pode até fazer no momento de emoção, não ter medo da morte, mas quando ela bate na nossa porta, irmão, a gente corre para os médicos, a gente corre para a oração, a gente faz qualquer coisa para ficar livre da morte. Sim ou não? Sim. Nós temos medo da morte, porque a morte é um inimigo. A morte é um inimigo de todos nós. Pastor, mas nós somos crentes, pastor. Crente se pela também com medo da morte. Crente também, irmãos, sente medo, pavor da morte. Mas eu quero hoje edificar a sua fé. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, sair hoje daqui dizendo: pastor, eu mesmo assim tenho medo da morte, mas dentro desse pavor da morte, eu também tenho outra coisa. O que é, pastor? Fé. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu me apego com algo que foi feito na eternidade para a minha vida. E está escrito isso, porque Adão deu um vacilo, pecou, e a Bíblia diz que por causa do pecado, a morte chegou. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa, olha o que está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54 em diante. Olha o que é que está escrito lá, vamos lá. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela, vamos lá, tragada foi a morte pela vitória. Volta lá. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vamos lá. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então você não precisa hoje ter muito medo. Você pode ter medo, que isso pertence à natureza humana, mas você não deve ficar apavorado. Por quê? Porque Cristo já venceu a morte.
porque Cristo venceu a morte no Calvário. A morte veio pelo pecado, a força do pecado, mas a Bíblia diz que Jesus venceu o pecado. Jesus venceu essa morte morrendo por nós. Está escrito isso, vocês conhecem os textos. A Bíblia diz que Ele morreu e nos deu vida. E agora Paulo está aqui zombando da morte. Paulo está gritando, volta o versículo. Paulo está dizendo: morte, onde está a tua vitória? Paulo não está dizendo que ele venceu. Paulo está dizendo que Cristo venceu. E quem está em Cristo, vence junto com Cristo. Quem está em Jesus, vence a morte. A morte não é o final da nossa história aqui. Porque quem está em Cristo, querido, já venceu a morte também. Ele venceu e nós estamos nele e nós também vencemos. Então você não tem que ter pavor, medo dessa morte, porque Ele venceu por nós. Pastor, mas eu tenho medo da morte. Continue, você é ser humano, você é homem. Eu estou pregando aqui, mas na hora que ela chega, não tem bom não. Não fazia parte da nossa história. Mas agora Jesus, Ele manifestou. A morte chegou a todos os homens, está escrito. E Jesus agora chegou na minha frente e na sua frente. E Ele foi lá e morreu por você e por mim. Agora a morte, Paulo está dizendo: aonde está, ó morte, a tua vitória? Diga para o irmão que está do seu lado, diga assim: crente não morre, crente volta para casa. A morte não tem mais poder. Literalmente, não é isso que eu estou dizendo. Você entende, pastor? E como é que o meu ente querido morreu? Não estou falando isso. Ela chega nesse corpo. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Pois sabemos, o capítulo que eu li, capítulo 5, que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mão humana, eterna nos céus. Então não se preocupe. A família da irmã Lili está aqui. Não se preocupe, porque um dia vocês hão de ver o que está escrito na palavra de Deus. Não se preocupe, porque ela não está morta. Ela voltou para a casa do Pai. Olha o que é que ele vai dizer aqui. O versículo, eu estou aqui continuando, o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Vou falar de novo, da nossa habitação celestial. Ela volta para casa. Eu disse uma vez aqui, que nós, e dentro do capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, a gente tem esse entendimento, porque Deus colocou a eternidade em nós. E eu acredito e quero crer nisso, irmãos. Nessa frase que eu escutei, eu quero acreditar, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Que esse período que eu estou aqui na terra, não quer dizer que eu sou 100% humano. Agora o negócio vai ficar, pastor, como é que é o negócio? Eu acredito que a nossa essência é espiritual, que nós somos espirituais, vivendo uma experiência humana. Porque quando a palavra de Deus vem lá na formação do Éden, Deus ele forma e cria, e é diferente. Eu acredito, porque a Bíblia vai falar isso, irmãos. Dá uma olhadinha para o irmão, prega comigo, diz assim: você saiu de dentro de Deus.
Você já estava no coração de Deus, você já existia, antes, a Bíblia diz, né? Antes que eu me formasse, Deus já conhecia tudo, já escreveu a tua história no livro dele, está escrito isso. Então você saiu de dentro de Deus, e nós temos que acreditar isso, porque está escrito na Bíblia, textos, não querendo espiritualizar tudo, mas eu acredito, irmãos, que eu estou vivendo uma experiência humana, que a minha casa não é aqui. Paulo está dizendo, se essa casa, esse tabernáculo desfizer, nós temos um feito pela mão do próprio Deus. Então nós podemos chegar aqui, e nós vamos ver isso aqui, que a morte, ela é só apenas uma transferência. A morte chega e me transfere para a minha casa, para a minha habitação de origem. E nós vamos entender isso aqui, porque quando a gente lê um texto muito conhecido, muito bom de ler, o capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ler esse capítulo. O capítulo 21, versículo 4. Por favor. O capítulo 21, o versículo 4. Olha aqui, você vai entender. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais o quê? Vamos lá comigo. Já não existirá mais, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora nós vamos ler o capítulo 20, o versículo 14. Vamos lá. Por que essa morte não vai mais existir? Versículo 14 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você não vai mais morrer. Você já morreu. Você pode dizer para o irmão, você já morreu. Quando você aceitou Jesus, você morreu. Você já está morto. Estamos mortos. Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses. Paulo vai dizer isso. Entenda isso aqui na dimensão espiritual. Já estamos mortos. Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu vivo a vida de Deus. Essa morte na eternidade, isso aqui já está concretizado. Eu não estou falando agora presente, mas está concretizado isso aqui na eternidade. Irmãos, a nossa irmã, ela está vivendo hoje aquilo que eu e você, o próprio Paulo aqui vai dizer que ele almeja. E a eternidade precisa ser desejada aqui. Nós precisamos desejar a eternidade. Agora nós vamos mais para frente aqui, vamos esquecer da morte. Diga comigo assim: eu preciso ser influenciado pela eternidade aqui na terra. É isso que eu quero hoje trazer para você. Nós estamos vivendo, irmãos, um cristianismo bem fraco. Parece que eu só sou completo se as coisas dessa vida estiver bem presente no meu contexto de vida. É o contrário, porque não é isso que me sustenta. O que me sustenta é o eterno. É as coisas espirituais que me sustentam. Não é as coisas passageiras, as coisas que passam que me sustentam. É as eternas que me sustentam. Por isso que Paulo, ele vai dizer no capítulo 3 de Filipenses. Paulo no versículo 7, põe aí, é o versículo 7. Olha o que Paulo vai dizer. Mas o que para mim era lucro, para muita gente, deixa aí, para muita gente, irmãos, viver bem em Cristo hoje, precisa estar dentro desse contexto negativo que Paulo vai mostrar.
olha o que é que ele vai dizer: mas para mim, aquilo que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Versículo 8: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar Cristo. Paulo está entendendo aqui. Você pode e deve viver, ser influenciado, deixar ser influenciado pela eternidade aqui na terra, aqui nesse momento. Por quê? Já que você tem a mente de Cristo, você herdou a natureza de Deus, Deus colocou a eternidade em você, está tudo na Bíblia. Você pode ser influenciado por essa eternidade. E aqui, irmãos, é viver diante, ou seja, é viver na influência do Espírito, é você viver sem dores, é você viver uma vida melhor. E eu não estou falando na questão financeira, eu estou falando na questão espiritual. É você deixar ser influenciado pela eternidade na sua vida. E como é isso, pastor? É muito simples isso. Quer ver? Vamos ler um texto bem conhecido, Colossenses capítulo 3. Olha aí, o que é viver, o que é deixar ser influenciado pela eternidade? Vamos lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados, quem é que é ressuscitado? É quem já morreu. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você já morreu. Diz para ele: você sabia que você já morreu? Você já morreu. Agora você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Aí agora a eternidade entrando em você. Agora a eternidade, você viver nessa eternidade. Gente, quando a gente conseguir, deixa aí, quando a gente conseguir viver livre desse mundo, e viver livre desse mundo não é sair dele não. Ninguém vai conseguir, a não ser que morra e vá-se embora. Mas você não pode se excluir. Viver a eternidade aqui na terra é justamente isso aqui. Olha o que é que ele vai dizer: busque as coisas, vamos lá, busquem as coisas lá do alto. E ele vai dizer: onde Cristo vive. Busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o 2. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: você morreu. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Viva a eternidade, desfrute de Deus, viva o Espírito, desfrute do Espírito, deixe o Espírito conduzir a sua vida. Não se torne escravo desse mundo, irmãos. Tem pessoas que estão sendo escravizadas por algumas coisas dessa vida. Eu sou livre, você também é livre. Deus te deu a oportunidade. Viva isso aqui, pense nas coisas de Deus, viva as coisas de Deus, busca as coisas que são do alto. Isso é muito simples. Viver a eternidade aqui não é você se trancar num quarto e passar a vida inteira orando. Não é bom orar, mas não é só isso. Quer ver? Você viver a eternidade, tenha profundo relacionamento com Deus. Eu duvido você ter um profundo relacionamento com Deus e você viver na dimensão, na influência desse sistema que o mundo vive hoje. Eu duvido. Você busca um bom relacionamento, desfrute de um bom relacionamento com Deus, que você vai estar desfrutando da eternidade na terra. Essa gente, irmãos, quando a gente consegue buscar essa profundidade desse relacionamento, nós começamos a viver uma vida fora desse sistema. Talvez você não está me compreendendo hoje, mas você pode compreender isso aqui.
Viver a eternidade aqui é nós estarmos alinhados, desfrutando pelo menos um pouco dessa eternidade na terra. E isso é muito simples, porque conhecer mais a Deus. A eternidade, eu vou tentar aqui ir para o raso aqui, viver a eternidade aqui. Paulo vai falar em Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha o que é que Paulo diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai dizer: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Você quer viver na dimensão da eternidade? Ame as pessoas. Ame aquelas pessoas que lhe aborrecem. Passe a amar quem lhe persegue. Isso aqui é coisa da eternidade, não é coisa desse mundo. Amar quem nos persegue, orar pelos que nos maltratam, isso é viver na dimensão da eternidade. Perdoar quem nos machuca, amar quem não merece ser amado, é viver a eternidade aqui na terra, queridos. Porque isso não é coisa da terra, isso é coisa do céu. Porque na terra é olho por olho, dente por dente. É fazer o mal e você pagar com o mal. Viver a eternidade é alguém fazer o mal a você, e você ir lá para Romanos capítulo 12, versículo 21. Olha o que está escrito aí: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é coisa do céu, da eternidade. Tem muita gente mal, tem muita gente travada, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja que não é feliz. Pastor, existe, porque não consegue viver dentro, menos um poucozinho da eternidade. Porque quem carrega ódio, mágoa, não pode ser feliz. Mágoa e ódio não traz felicidade para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que caiu da graça. Agora, se você fizer isso aqui, você está vivendo a eternidade. Você está vivendo e transmitindo e curando pessoas. Irmãos, quem vive essa eternidade, um pouquinho dela aqui no céu, cura as pessoas. É instrumento de bênção para as pessoas. Ela carrega sobre ela a paz de Deus. A paz que excede todo o nosso entendimento. Isso é viver a realidade aqui na terra, sabe, dessa eternidade com Deus. Deixa o amor de Deus dominar você. Você pode ministrar isso na vida de alguém? Vamos lá, diga assim para alguém, ó: deixa o amor de Deus dominar os seus sentimentos. Deixa o amor de Deus dominar você. Deixa o amor de Deus entrar dentro de você, conduzir você, e Ele vai quebrando todas as barreiras. O amor de Deus é poderoso. Ele vai tirando as mágoas, o ódio, e Ele vai sarando, Ele vai curando você. E você agora vai ser uma pessoa que vai curar outras pessoas. Viver na dimensão da eternidade é viver fora da carnalidade, é não dar vazão à carne. Vou textualizar isso. Viver na dimensão da eternidade é você viver, andar, caminhar, nascer no Espírito. É você entender o que ninguém entende. Aí eu vou textualizar na questão espiritual. É você ser um homem ou uma mulher espiritual. É você entender as pessoas. É você identificar nas pessoas algo que ninguém identifica. É você ter a autoridade de ajudar as pessoas quando elas estão falidas no seu viver com Jesus, com Cristo, com Deus e com as pessoas. Você tem essa autoridade. Por isso que eu gosto do texto, irmão, de Gálatas capítulo 6. Olha o que é que diz o versículo 1. Olha o que é que diz, irmãos. Essa versão aí
mas eu vou colocar no lugar de maduro ali. Vamos lá, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, diga comigo, espirituais, vocês que vivem a eternidade na terra, você que é espiritual, ele vai dizer, restaurem. Isso é muito forte. Aqui está falando de homem. Olha o que é que ele vai dizer. Vocês que são espirituais, restaure essas pessoas com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eu vou ficar com essa parte ali. Você que é espiritual, restaure essas pessoas. Nós, irmãos, que estamos nessa dimensão, nós somos instrumento de Deus. Nós precisamos alinhar mais isso aqui com Deus. Nós precisamos desejar isso. Paulo, eu vou ler aqui o texto. Olha o que é que Paulo, para a gente finalizar, o versículo de número 2 e o versículo de número 8 eu vou ler. Ele diz assim, o versículo 2: e por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito, diga comigo, desejando muito, ser revestido da nossa habitação celestial. O versículo de número 8: sim, temos tal confiança, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também, o versículo 9, nos esforçamos para ser agradável a Ele, que é presente, que é ausente. Nós precisamos. Paulo, ele tem um desejo. Paulo, em outra versão, ele diz, desejando muito deixar esse corpo e habitar com o Senhor. No capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, Paulo, ele vai dizer assim, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vou fechar aqui. Você precisa desejar a eternidade. Como você vai para um canto que não deseja? Como você vai para um lugar onde você não acha bom esse lugar? E Deus não vai dar nada se você não deseja. Se você não deseja, Deus não tem obrigação nenhuma de lhe dar. Da mesma forma, é as questões espirituais que nos cercam. Deus deseja encher a sua igreja. Deus deseja batizar com o Espírito Santo a sua igreja. Deus deseja encher a sua igreja do seu Espírito. Deus deseja trazer um avivamento sobre nós. Mas não adianta só Deus desejar, você precisa desejar. Você precisa dizer para Deus, eu quero. Eu estou desejando. Paulo está dizendo, eu desejo. Irmãos, Paulo era uma pessoa, sabe, faminta pelas coisas espirituais de Deus. E a pergunta fica hoje aqui para nós. Deus deseja hoje encher você. Deus deseja hoje colocar em você a eternidade. Já colocou, Deus já colocou em você. Você só precisa desenvolver essa eternidade na sua vida. E você tem que ter esse desejo. E Deus quer fazer isso na sua vida. Deus deseja fazer isso em nós. Nós estamos muito sedentários com isso, irmãos. Nós gostamos muito de falar, e a gente tem uma tendência, nós pregadores, de falar, e às vezes isso também é importante, mas não é necessário para a sua alma. A sua alma, ela deseja, seu espírito deseja Deus. Ele deseja as coisas de Deus. E eu quero ministrar hoje uma oração sobre a igreja de Messejana. Que Deus gere esse desejo em nós. Que nós possamos hoje aqui ser pessoas famintas por isso. Orar mais, buscar mais,
ter um desejo de um profundo relacionamento com Deus. Queridos, escuta aqui uma coisa. Você deseja que o arrebatamento venha hoje? Você deseja que esse arrebatamento da igreja chegue aqui na Messejana? Nós estamos desejando isso? Nós estamos querendo isso? Será que o céu está sendo desejado por nós? Será que nós estamos desejando o céu nas nossas orações? Pastor, isso é loucura. Não, não é loucura. Eu sei que Deus tem o tempo para todas as coisas, mas eu preciso desejá-lo. Eu preciso chegar para Jesus e dizer o que Paulo disse. Irmão, Paulo termina a sua história dizendo, todo mundo conhece esse texto, a gente até coloca, quando a pessoa parte, a gente diz esse texto: combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, o céu nunca saiu de mim. Paulo está dizendo, as coisas espirituais nunca saíram da minha vida. A gente precisa entender isso, gente. Nós estamos hoje aqui, eu tenho certeza que você está aqui pelo um princípio também, porque você ama Jesus. Eu tenho certeza que você está aqui porque você também ama Jesus. Não é possível que o que nos trouxe aqui foi algo dessa terra, uma necessidade. Você pode até estar aqui também influenciado por isso, mas tem que existir algo maior na sua vida, querido, que é o desejo por Deus. Melhor estar com o Senhor. Se Jesus hoje chamasse você, seu coração estava ardendo hoje, parece até loucura isso, né? Seu coração estava ardendo, dizendo, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus.